Ó, a gente começa o Canelada de hoje com a notícia do momento. Abel Ferreira continua ou não no Palmeiras? Tem muito palmeirense que já me mandou mensagem, se retrata agora. Você falou que ele ia embora primeiro. Ele não acertou nada. Não tem nada assinado, que ele não vai pro Catar, declarado, ele não deu declaração oficial nenhuma. Eu dei a notícia, não vou me retratar porque dei a notícia que eu tive, mas vou falar. Ó, ele acertou, realmente vai continuar no Palmeiras. A informação que eu tenho do Catar ainda é que ainda esperam o Abel Ferreira no Catar em janeiro do ano que vem. Eu perguntei, ó, estão falando que tem um grande otimismo. Ó, a informação que os jogadores do Al-Sadd têm é de que o Abel Ferreira vai trabalhar no Al-Sadd a partir de janeiro ainda. Então a gente vai continuar em cima, mas boa tarde aí, Mauro César Pereira, Bruno Prado, Fábio Piperno. Maurão, o Abel Ferreira teve a reunião com a Leila na sexta-feira. Foi uma reunião onde eles fizeram o balanço da temporada, o que vai precisar para a temporada que vem, e saiu a notícia de que há o otimismo do Palmeiras de que o Abel vai continuar. Eu trouxe essa notícia, o Flávio Prado entrevistou o Abel no prêmio lá da Gazeta. Disse que o Abel falou, né, Bruno, que agora ele tem que pensar mais na família do que no profissional. Ele falou que hoje ele é melhor técnico do que pai de família e que ele acha que isso tem que mudar, né? Que ele tem que ficar um pouco mais com a família. Que hoje ele é melhor técnico do que pai de família. E o Flávio disse que pelo discurso ele sentiu que acha que o Abel Ferreira sai. Mas aí é suposição e a gente sabe que você não gosta de fazer suposição. A gente vai voltar aqui para a Rádio Jovem Pan em 2 segundos. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio, TV, YouTube. Mauro, o Abel tem a proposta do Al-Sadd. A proposta tem, proposta boa. Salário altíssimo, mais alto do que no Brasil. Agora, teve essa reunião. Você acha que o Palmeiras consegue entornar um dinheiro para financeiramente ele ficar? Porque ele já disse, quero ser mais pai de família do que treinador no ano que vem. E você acha que sem o Abel o Palmeiras cai muito? Ele não tem um contrato? Tem, até o final de 2024. Não sei por que essa discussão toda. Não tem nada mais a acrescentar. Tem contrato, cumpre o contrato. Mas se o Al-Sadd pagar e ele for... Vai embora. É. Pronto. Não sei por que essa polêmica toda. Tem uma multa. Se quiser ir embora, paga a multa e vai embora. Se quiser, cumpre o contrato. Se achar que a vida no Catar vai ser melhor para a família, viva no Catar. Porque no Brasil é uma opção da pessoa, opção dele, da família dele. Sinceramente, eu acho esse assunto bem chato, uma novela bem incômoda, porque o cara tem um contrato, gente. E o que me chama a atenção nesses momentos, aconteceu a mesma coisa com o Flamengo e Jorge Jesus, é que parece que o profissional é maior que o clube em alguns momentos. Essa é a sensação que eu tenho. As pessoas começam a olhar como se pode ser um ótimo técnico, um ótimo jogador, mas o clube sempre é maior. Então, se ele quiser ir embora e tiver essa oportunidade para ganhar multa, é um direito que ele tem, como qualquer outro, de mudar de emprego, mudar de país. Você acha que o Abel é o grande responsável por esse momento do Palmeiras? De duas vezes? Ele é um dos grandes responsáveis, mas se não existisse na vida do Palmeiras um cara chamado Paulo Nobre, ele nem estaria aqui e ele não ganharia nada, porque o Palmeiras teria times ruins, dívidas enormes e seria uma espécie de Corinthians. Com muita torcida, muita mídia, no grande mercado que é São Paulo, mas sem potencial para ir além, né? Tudo começou com o Paulo Nobre e outras pessoas que também trabalharam depois para a reconstrução do clube. O Palmeiras oferece aos seus técnicos e jogadores ótimas condições de trabalho. O grande não é o Abel, não é o Hendrick, não é o Rony, o grande é o clube, é o Palmeiras. Os caras passam por ali, o Palmeiras segue. Eu penso sempre assim, clube em primeiro lugar. O clube que oferece condição. Se ele treinasse, vamos imaginar aqui, o Santos, o que teria acontecido? Talvez capaz do rebaixamento, porque ele é muito bom técnico, faria um time mais competitivo, mesmo com material humano de qualidade técnica inferior àquele que ele possui hoje, mas provavelmente o Santos não cairia, mas não seria campeão. Assim é a vida. Outros técnicos, passou o Gesualdo, né? Sim. Português, pelo Santos, nem durou muito tempo. Um compatriota dele, passou o argentino. Argentino foram 2, né? O Bustos e o Olan, né? Um português, quem mais? Um outro argentino, que foi o São Paulo, esse foi até bem.
o Santos está rebaixado. Quer dizer, é assim é a vida. O Palmeiras dá condições a ele. Então, acho que ele é um dos responsáveis, claro, mas nada disso aconteceria se o Palmeiras não tivesse condições de oferecer ao seu técnico ótimos jogadores, estruturas de trabalho, salários em dia, estádio, torcida, tudo que envolve. Então, é isso. Ele vai lá e complementa, faz um ótimo trabalho. Agora, se ele vai embora, não é decisão dele, tem um contrato. Se quiser ir embora, pode ir. O Jesus de novo, não pagou a multa, foi embora? Mesma coisa. Agora, se foi embora, o Palmeiras procura outro técnico. Um dia ele vai sair, imagina, do Palmeiras, não vai ficar lá até o final da sua carreira, né? Então, um dia o Palmeiras vai ter que passar por isso. Se for agora, paciência, pelo menos sai com o título brasileiro. Mais um. E uma saída do Abel Ferreira, Pipero, você como torcedor, pro Palmeiras, quando acontecer, seria a mesma coisa que o Jorge Jesus no Flamengo? Porque todo mundo fala, o flamenguista é viúva do Jorge Jesus. Eu acho que tem que ser, pelo que ele fez. E o Abel também, né? Eu acho que o torcedor palmeirense, ele fica em pânico só de imaginar que o Abel possa sair do Palmeiras. Tanto que houve toda essa campanha, acabou o Brasileirão, a campanha pro Abel ficar, o torcedor palmeirense. Você chegou a falar, eu daria 2 meses de férias pro Abel. Dá agora esse mês e deixa ele sem trabalhar no Campeonato Paulista. Para ele ter esse tempo de família que ele pretende ter. Ele já deixou claro, ele quer ter tempo para a família dele. Coisa que não tem. Treinador, hoje em dia, a grande maioria reclama que não tem tempo para viver, né? Para a sua vida pessoal. Agora, qual o tamanho do Abel para esse Palmeiras? E você acha que a Leila vai entornar o dinheiro, pelo que você viu dos resultados dessa reunião, para ele ficar? Não, o que tudo indica, ficou tudo certo aí para que ele trabalhe em 2024. Ele, inclusive, falou que ele cumpre contratos e tal. O que ele não fez, e o Palmeiras gostaria, é aceitar uma renovação. Então, a Leila deve se eleger, aí teria mais um mandato, gostaria de seguir com ele até o final desse hipotético segundo mandato, mas isso não vai acontecer, pelo menos agora. Ele não cogita renovar para mais um ciclo. Veja, eu acho muito justo que se compare ele e o Jesus, né? Até porque são 2 portugueses, ganhadores e tal, embora pensem futebol de uma forma bastante diferente, até antagônica em algumas coisas. Mas, veja, eu acho que a influência, a dependência que o Palmeiras passou a ter, o futebol do Palmeiras não passou a ter com o Abel, é maior porque o Abel está há 3 anos, o Jesus só ficou um ciclo muito ganhador, de muitos títulos, aliás, mais títulos do que derrotas, né? Algo espetacular na vida do Flamengo, mas ele ficou 1 ano. O Abel já está aqui no Brasil há 3 anos e 1 mês, são 37 meses à frente do Palmeiras, 9 títulos e tal. Mas assim, embora ele tenha comandado um ciclo muito virtuoso e ganhador até aqui, é óbvio que, independentemente dele ficar mais 1 ano, 6 meses, 3 anos e tal, o Palmeiras tem que já ter deixado pronto uma estratégia pro day after aí, quer dizer, pro dia seguinte, o pós-Abel, porque ele não vai ficar para sempre, é óbvio. Então, em algum momento, o Palmeiras vai ter que preparar essa mudança. Não sei, e a gente não sabe quando vai ser. Agora, ele está participando do planejamento já para mudar o elenco, para reforçar o elenco. E eu acho que, aliás, o Palmeiras, inclusive, está negociando aí o Arthur, né, com o Zenit, uma excelente venda. Agora, veja, eu continuo achando o jogo do Palmeiras contra o Atlético Paranaense, última rodada do Brasileiro de 2014, talvez o jogo mais importante da história recente do Palmeiras. Se o Palmeiras não perde naquele dia, ou se o Santos não ganha do Vitória e tal, o Palmeiras teria um 3º rebaixamento, com menos receitas. O Palmeiras ainda não tinha todo o dinheiro de televisão, então perderia nisso também o Avante. O programa do sócio-torcedor, que foi muito bem sucedido, não teria sido o sucesso que foi naqueles primeiros tempos. O Palmeiras teria menos receita de patrocínios, provavelmente a Crefisa não teria vindo. Então, seria tudo menos. O Palmeiras teria uma vida muito parecida com a que viveu o Vasco nesses últimos anos. Então, a permanência do Palmeiras ali significou uma virada de chave importante. Paulo Nobre é o principal nome desse Palmeiras? Então, você vê, logo em seguida já veio o Dudu. O Paulo Nobre sinalizando outros tempos. Veja, do Paulo Nobre para cá,
são 4 títulos brasileiros, 2 Copas do Brasil, 2 Libertadores, e o Palmeiras provavelmente não teria nada disso se fosse rebaixado naquele dia. Então, essa, digamos, reestruturação que o Paulo Nobre fez foi o que abriu o caminho para tudo isso. Agora, o Abel já passa, sem dúvida nenhuma, para a história como o maior vencedor. Se vai ser o melhor? Não, isso é uma outra história. Agora, em relação a números, ele é o maior vencedor da história do clube, e isso não é pouco, em se tratando de um clube ganhador como é o Palmeiras. Não, e o que eu falo, né? Eu entendo quando o Mauro diz, né? Ah, mas o Abel também, o Palmeiras é maior. Claro, o Palmeiras é muito maior que o Abel, como o Flamengo é muito maior que o Jorge Jesus. Agora, eu só acho que outro treinador não conquistaria tudo o que ele conquistou. Pergunto também, se o Mauro quiser falar também depois, pro Bruno também, porque o Abel, claro, ele chega num clube forte, mas aí, se a gente for ver, o Guardiola começou a carreira no melhor. Naquele Barcelona, que não estou comparando o Abel com o Guardiola, pelo amor de Deus, mas é para dizer que o treinador bom, ele acaba num time bom. O Guardiola pegou Messi, Xavi, Iniesta e virou o maior treinador da história do futebol. Aí a gente tem o próprio Ancelotti, sempre está em time bom. O Klopp não. O Klopp surgiu ali no Borussia, mas que também já é um monte da Alemanha. Mas onde ele aparece mesmo foi ali no Borussia, mas começou mais. E foi bicampeão alemão lá. É porque, é claro, você para se destacar, você tem que estar num time grande, né? Você tem que estar num time ali que tem um grande elenco. Agora, eu acho que o Abel, a minha opinião, para mim nenhum outro treinador ganharia tanto quanto o Abel. Até por esse lado dele de motivar o time, de saber... O Abel, além dele ser muito estudioso e bom taticamente, tecnicamente, ele é um cara que sabe ser aquele paizão. A minha opinião, você vê que os jogadores dão tudo pelo cara. Coisa que o Flamengo não fez pelo Sampaoli, por exemplo, que é um cara que não cumprimenta jogador. Qual o tamanho desse Abel, Bruno Prado, para você, para esse Palmeiras, e o que esperar desse Palmeiras para o ano que vem? Porque nesse ano, muita gente cobrou, tem que reforçar. Quando achavam que não ia conquistar o brasileiro, reclamaram que a diretoria não reforçava e deu certo. O Abel é gigante na história do Palmeiras, sem dúvida. Tudo é uma coisa coletiva, né? Você, em qualquer esporte, você tem uma estrutura. Eu gosto muito de Fórmula 1, né? E na Fórmula 1 adoram dizer, o Max Verstappen ganha porque o carro da Red Bull é muito bom. Eu queria que me falasse qual piloto ganhou com um carro ruim, né? Ele é muito bom, o piloto, e a equipe é muito boa, como a Mercedes do Lewis Hamilton era muito boa, como a Ferrari do Schumacher era muito boa, como a McLaren do Ayrton Senna era muito boa. Então é um conjunto, você tem todos esses aí pilotos gigantes e estavam em grandes equipes, e aí você junta essas duas coisas e eles dominam, né? E eles são dominantes pelo menos por um tempo, até que as outras equipes corram atrás e consigam equilibrar. Parecia que o Hamilton nunca ia perder com a Mercedes. Chegou a Red Bull, melhorou o carro, um baita piloto como o Max Verstappen e agora o domínio é deles, agora os outros têm que correr atrás. Então isso aconteceu com o Palmeiras e aconteceu com o Flamengo. O Abel é um excelente treinador. Aí você junta um time estruturado, um time que hoje tem uma boa situação financeira, uma boa organização, com um ótimo treinador, que é o Abel Ferreira. E deu muito certo, como aconteceu no Flamengo com o Jorge Jesus. E aí o Palmeiras ganha muita coisa com o Abel. O Palmeiras ganhou títulos nessa era pós-2015, com o Marcelo Oliveira, uma Copa do Brasil, um brasileiro com o Cuca e um brasileiro com o Felipão. Com o Abel, ele tem menos instabilidade, porque o Abel é muito bom, e o Abel é um ídolo do clube, né? O Flamengo, ele passa por mais turbulências do que o Palmeiras. Mas também, se você olhar, o Flamengo ganhou mais ou menos a mesma coisa que o Palmeiras nos últimos anos, mesmo com agora um brasileiro a menos. Tava igual. Sim. Agora é um brasileiro a menos. Mesmo trocando técnico, o Jorge Jesus foi campeão lá, mas o Rogério Ceni também foi, o Dorival Júnior também foi, o Renato foi vice, esteve perto de ser campeão, pelo menos da Libertadores. No Brasileiro ele foi vice, mas tinha uma distância de pontos. Então, o Palmeiras, ele pode continuar vencedor sem o Abel, mas eu acho que vai ser mais tumultuado. Porque o Palmeiras teve momentos de crise esse ano, mas por ser o Abel ali, pela competência dele e também pelo tamanho que ele tem, não ficou torcida pedindo a cabeça dele, não ficou youtuber, twitteiro pedindo a cabeça dele. Se vem outro, ano que vem, sai o Abel, supor que o Abel saísse agora. Quando pediram, chegaram a pedir quando perdeu pro CRB. Em 2021, sim. A Leila manteve. Manteve.
Ali até era o Gagliotti. Era Leila. Era o Gagliotti. Era o Gagliotti. É. O Palmeiras manteve o Abel, teve essa coragem, né? Sim, muito porque ele ganhou uma Libertadores também. Aqui no Brasil tem essa coisa. Primeiro você tem que ganhar para depois ter tempo de trabalhar. Devia ser o contrário, né? Primeiro você trabalha e, como consequência do seu trabalho, você ganha títulos. Aqui nós tem que ganhar para depois te deixarem trabalhar. O Abel ganhou ali. Aquele título com o Santos, claro que ele tem mérito, mas ali o mérito dele não é tão grande. Ele tinha 2 meses, 3 meses de clube com gol aos 50 minutos que podia ter saído do outro lado. Mas a partir dali ele teve tempo de trabalhar e aí ele mostrou quanto ele é bom. E ele é muito bom técnico. Então eu acho que o que prejudicaria seria seria mais difícil reconstruir o time como ele reconstrói, porque ele é muito bom e porque ele já está lá e ele conhece os jogadores confiam nele, ele confia nos jogadores. Então, mais uma vez, na reta final, ele conseguiu reconstruir o Palmeiras. Isso é de um cara que está lá há muito tempo e que é bom. Mas vamos supor que vem um treinador muito bom pro lugar dele. Esse cara teria mais dificuldade, porque não tem esse tempo. E o externo também não daria esse tempo. Que venha o Vojvoda, que foi um nome que especularam aí, que eu acho muito bom. Acho que ele tem competência para fazer um trabalho muito bom no Palmeiras. Mas na turbulência ele não teria a paz que o Abel tem. Apesar de ter também as suas cornetagens. O Abel é um cara mais intenso também, assim, nas reações. Ele fica bravo, fica irritado. Mas eu não sei se o Vojvoda... ou qualquer outro. Eu cito o Vojvoda porque eu acho que é um cara bom que tá aí, que poderia ser um substituto. Mas qualquer outro. Talvez caísse depois da eliminação pro Boca. O Abel não. O Abel, agora para você mandar o Abel embora, diria que é quase... hoje é difícil você mandar ele embora, mesmo que você queira. Vamos supor que é presidente. Eu quero mandar o cara embora. Hoje como é que vai fazer? Você vê a campanha que a torcida do Palmeiras está fazendo pro cara ficar. Sim. Porque a Leila em algum momento chega, eu não quero mais o Abel, quero mandar ele embora. Ela não vai conseguir fazer isso. Ou ela vai ter que comprar uma briga assim... muito grande, que não valeria a pena. Então, tem esse ponto da tranquilidade, da competência dele e da tranquilidade. Vai ter momento ruim do Palmeiras, com ele ou sem ele. Mas com ele vai ter mais paz e vai conseguir mais rapidamente, acho que, solucionar. O outro pode não resistir a um momento ruim.